programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. São 7h01. Hoje, 26 de julho de 2025. É com muita alegria que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 horas, aqui na Rádio Chapecó FM 100.1. Era às 7. Era às 8, agora é às 7, então 7 horas da manhã. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema Reforma Íntima segundo o Espiritismo. E nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver, ouvir e enviar a sua pergunta, sua colaboração ou ainda sugestão de tema que gostaria que tratássemos aqui, ou até enviar a sua pergunta. E pode também fazer através do WhatsApp 20 49 12 12. Conheça também nossas redes sociais, o Hora Espírita Chapecó, Facebook, YouTube, Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e poderá ver os temas dos próximos programas. Os programas estão também disponíveis em áudio nas plataformas streaming do Spotify e Deezer. É só clicar lá, procurar Hora Espírita Chapecó. E na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos, o Celso Dalpiva, que é da Associação Espírita Leucádio José Correia, e o Rony, da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Celso. Bom dia, Mauri. Bom dia a todos os ouvintes. Um abraço fraterno a todos. Bom dia, meu Deus. Bom dia, tudo bem, Rony? Bom dia, seu Mauri. Bom dia, Dalpiva. Bom dia ao pessoal da rádio aqui. Bom dia, principalmente, aos nossos ouvintes aí que nos acompanham. Então, eu sou o Mauri, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e eu abraço ao Carlos, que nos colocou o programa no ar, e também dá o bom dia para o pessoal da Federação Espírita Catarinense, que está vindo a Chapecó para uma programação local aqui, né, de reuniões, hoje de manhã e também à tarde. Na verdade, já estão aí, né, desde ontem, que vieram ontem, que as reuniões começam hoje de manhã, às 8 horas da manhã, né, então já estão por aí. Então estão aí, né, no café e tal. É no Gotas hoje, né, de manhã, né? Hoje é de manhã no Gotas e à tarde, daí para quem participa de grupos de estudos e tal, daí vai ser algumas coisas no Bezeira e algumas coisas no Gotas. Muito bem. Então, bem-vindos a Chapecó. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Os nossos amigos que colaboram de forma anônima e os patrocinadores, né? A Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon, ao qual pedimos licença para ouvirmos o seu recado.
A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. 7h07, estamos apresentando o programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó FM. O tema hoje é reforma íntima, segundo o Espiritismo. Reforma íntima, o que é? Qual a sua importância? Como realizá-la? No contexto espírita, é um processo contínuo de autoconhecimento e transformação moral e espiritual. Visa aprimorar as virtudes e corrigir as imperfeições, abandonando hábitos e padrões de comportamentos negativos, com o objetivo de evoluir moralmente e se aproximar dos ensinamentos de Jesus. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, no item 4, Allan Kardec nos diz que reconhece seu verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, é sobre reforma íntima, um tema difícil para todos nós, não para tratar, mas para você colocar em prática, que iremos falar hoje no Hora Espírita. Para começarmos, Celso, o que é reforma íntima e como começa? A reforma íntima é o objetivo de nós estarmos aqui. Nesta encarnação, não aqui no programa de rádio, né? Evidentemente. Nós todos viemos para uma nova reencarnação. Não sei quantas já passamos, todos nós. Nós somos reencarnacionistas, a doutrina espírita é reencarnacionista. E fomos criados simples e ignorantes. E a nossa evolução espiritual, desta simplicidade e ignorância, a condição de espíritos puros, vai se dar pelo processo reencarnatório, pelas sucessivas reencarnações que vamos passar. E em cada reencarnação, a nossa função principal é a nossa reforma íntima, que é um processo de mudança interior, onde se busca substituir os defeitos por virtudes. Todos nós carregamos um número enorme de defeitos, dessas qualidades, e temos que substituí-los por virtudes. Evidente que isso não é um processo rápido, é um processo lento e deve ser lento e gradual, de forma que, ao encerrarmos nossa caminhada aqui, em cada jornada terrena, devemos fazer uma avaliação se, quando aqui chegamos e como estamos saindo, se somos melhores, né? Então, essa reforma busca sempre o aprimoramento moral e espiritual. A reforma íntima começa com a observação e análise de nós mesmos e de identificando fraquezas, defeitos e tendências negativas. É o renovar das esperanças interiores, tendo por meio o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. Esse é o objetivo
E é o que é reforma íntima. É uma constante vigilância nas nossas atitudes, nos nossos atos, nas nossas ações. E há uma pergunta clássica, né? Se aquilo que eu estou fazendo para um outro, se o outro fizer para comigo, como é que eu aceito? Se eu digo que não aceito, então é porque eu não devo fazer para outras pessoas, né? É o autocuidar-se, é transformar pensamentos e ações e práticas bons hábitos, a fim de melhorar cada vez mais. Não é construir algo novo, mas sim reformar o que já existe, buscando sempre um melhoramento. Eu não estou buscando algo novo para mim. Eu tenho que reformar aquilo que eu estou carregando, né? Dos meus vícios, dos meus ódios, dos meus desejos de vingança, do meu orgulho, da minha vaidade. Eu tenho que ir reduzindo esses valores para substituir por valores elevados, né? Então, é na prática a transformação moral. É o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente. Sua base de apoio fundamental são os ensinamentos de Jesus, que representam um roteiro luminoso rumo à conquista de um grau mais elevado na cadeia universal evolutiva. E Kardec nos orienta, conforme a Amorim nos falou já, que reconhece o verdadeiro espírita não pelo seu grau evolutivo moral, não, mas pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para vencer as suas más inclinações. Não é que ele é espírita, mas o cara faz isso. É sinal de que ele ainda não atingiu um estado evolutivo, né? Nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui carregando um fardo para nos melhorar. Esse é o nosso papel, o papel de cada um de nós. E quando nós estamos falando, estamos num evento espírita, estamos, às vezes, proferindo palestra, o destino da palestra primeiro é para nós mesmos, que estamos falando, mas ainda não conseguimos praticar o bem na sua totalidade, conforme ainda carregamos defeito em nossas condutas, né? Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, o outro se apresenta alguma coisa de melhor. Se esforça por desligar-se dele e sempre consegue, se tem firme vontade. A vontade é a palavra-chave para nós nos melhorarmos, para nós superarmos os nossos vícios, nossos defeitos, né? Daí, vigiai e orai, é a expressão de Kardec. Temos que estar sempre vigilantes para cuidar das nossas falhas, dos nossos erros, né? Quer ver um exemplo? Quantos atritos que tem no trânsito? Se eu estou criando um atrito no trânsito, eu ainda não consegui vencer essa minha imperfeição da revolta, da agressividade. Ainda não tenho a tolerância e a paciência que eu deveria ter, né? Essa semana mesmo eu estava andando e ultrapassei um caminhão e fiquei na esquerda, era 2 pistas. Em seguida vem um carro e passa por mim buzinando, como me dizendo, você tinha que estar na direita e não na esquerda. A esquerda é passagem, mas logo em seguida eu ia dobrar à esquerda, né? Então, não precisaria a buzina. Mas é um estado de, talvez a gente não sabe como é que este irmão estava, né? Mas é um sinal de intolerância, de impaciência, né? E qual o meio prático e mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E aí tem uma resposta que foi questionada, Kardec fez a questão e a resposta fez: conhece-te a ti mesmo. Este é um papel que nós deveríamos trabalhar nesta questão. Nós chegamos para dormir, deitamos e dormimos. E a resposta de Kardec: conhece a ti mesmo. E aí Santo Agostinho dá uma resposta na questão 919 do Livro dos Espíritos para Kardec. Kardec pergunta: concebemos todas as sabedorias desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um reconhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conhecer-se a si mesmo? Eu vim tomar conhecimento disso quando cheguei na doutrina espírita, dessa expressão, né? E aí Santo Agostinho respondeu:
fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Santo Agostinho viveu no ano 300 e poucos da era cristã. Quer dizer, e foi uma pessoa extremamente festeira, agressiva, e em determinado momento, não vamos contar a história aqui, ele se conscientizou do seu papel e passou a trabalhar nesse sentido, da sua melhoria. E daí são um dos grandes homens da doutrina cristã, né, de Santo Agostinho. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Nós estamos fazendo em reforma íntima. Como é que Santo Agostinho reformou-se de uma pessoa rebelde, agressiva, num ser elevado? Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticasse durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, no rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistia. Ele faz essa observação. Se eu estou pedindo um auxílio a Deus, Deus vai me enviar o auxílio. Evidentemente que isso é um processo lento e gradual, de diálogo, de fraternidade. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito, com o que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outro, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Eu fiz alguma coisa hoje que tenho vergonha de confessar a mim mesmo? Então, começa aí o processo da reforma íntima. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? A que hora eu sou chamado? Quantos acidentes ocorrem com mortes? Nossos meios de comunicação, quando se liga aos meios de comunicação que tem noticiário, o noticiário inicia sempre por acidentes com desafeto, com mortes de 1, 2, 3 pessoas ou mais. É um carro que bateu, é um ônibus que tombou, em circunstâncias que você não estava esperando, estava com saúde plena. Será que eu teria, neste momento que eu retornei de forma abrupta, como eu me apresentaria do outro lado? Qual é o procedimento que eu teria, né? Agora não tem mais nada o que fazer, eu tenho que me apresentar. E aí eu vou reconhecer todos os meus erros, as minhas falhas. Então, Santo Agostinho nos convida para nós começarmos ainda agora fazendo este questionamento da reforma íntima, que não é um processo rápido, leva tempo, é gradual. Mas nós temos que nos perguntar, há 10, 15 anos, como é que eu pensava sobre se alguém me fizesse este ato? E hoje, como é que eu penso se alguém me faz este ato, esta ação? Então, se eu melhorei ou não melhorei? E aí continua a Santo Agostinho a discorrer nessa resposta que ele dá a Kardec em a questão 919 do Livro dos Espíritos. Muito bem. Rony, o que pode mudar numa pessoa que se propõe a fazer, então, essa reforma? Vamos lá, então. Quando você fala em se propõe a fazer essa reforma, vamos frisar o que o Dalpiva acabou de falar. A reforma íntima ela é um processo contínuo. Não é, por exemplo, eu vou lá, pego um móvel da minha casa, vou reformar, vou ali e acabo. Leva 15 dias, um mês, 6 meses, um ano, mas chega um fim. A reforma íntima, não. A reforma íntima, ela inicia no início, onde que você se dispõe a fazer esse processo com um esforço constante, né, que é a parte moral do espírito e não a parte material. A reforma íntima, ela é um processo moral, né?
Então, ela é contínua, ela não cessa. E não vem dizer que, eu me melhorei e vou estagnar, não preciso mais. Não. Quanto mais você melhora, aí você vê todas as mudanças que acontecem ao seu redor e você vai decidir, não, eu vou continuar porque está dando certo e está ficando melhor. Então, o que muda? Primeiro, a gente vai ter perdas. Por que perdas? Perdas de algumas amizades que naquele momento nos comprazia da sua presença, pelos lugares frequentados, pela vibração que nós tinha, pelos pensamentos iguais. E quando eu mudo, muitas coisas já não me servem mais, já não me fazem bem. Então, isso é um processo seletivo natural. Então, muda as amizades. Relacionamentos familiares, que é o mais importante. Às vezes, dentro de uma família, só existia discussões, brigas, xingamentos e mau humor lá dentro. Isso muda bastante e é o primeiro lugar onde que nós vamos ver essas mudanças. Muda porque a vibração, o relacionamento, ele muda, então ela vai mudar toda essa parte familiar. No trabalho, no nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa profissão, ela vai mudar. Por quê? Porque o tratamento que eu vou dispensar aos outros, eu vou receber de volta. Então, se eu trato uma pessoa com melhor qualidade, eu vou receber essa melhor qualidade. Porque, que nem dizia Chico, ninguém dá o que não tem, né? Se eu tenho flores para dar, eu provavelmente vou receber flores de volta. Agora, se eu xingar, eu vou receber o mesmo tratamento praticamente. O tal do olho por olho, dente por dente, é que ainda estamos batalhando, né? Então, muda tudo isso e nossos problemas também vão ficar diferentes. O Dalpiva disse como é que eu estava há 10 anos atrás e como é que eu estou hoje. Esses problemas, há 10 anos atrás, eu tinha uma forma de encará-los, de ver. Primeiro vinha a queixaria, achava que o problema que pesava 20 quilos, pesava 200. Então, com essa mudança, com essa reforma moral que eu vou construir em mim, eu vou passar a tratar esses problemas com outro olhar, com outra diferenciação. Eu vou compreender principalmente esses que eu chamo de problemas na minha vida, que são, às vezes, ensinamentos. Aí a coisa começa a mudar. Vão ficar mais leve. O jugo que Jesus falava para nós, ele se torna mais leve, porque eu entendo que isso é um processo de purificação do meu espírito. É uma evolução moral do meu espírito. E como no Espiritismo a gente sempre fala que a gente colhe o que planta, eu começo a buscar sementes melhores para plantar, que ali na frente eu vou saber que o que eu vou colher é coisa boa. Então, muda tudo isso. E principalmente, voltando ali nas amizades, na nossa vida, a gente de imediato pensa, mas eu perdi umas amizades, eu perdi uma roda de amigos, eu perdi alguns prazeres da vida, que assim, são prazeres da carne e não do espírito. A gente se acha que está perdendo alguma coisa. Muito pelo contrário, é uma seleção natural que acontece quando a gente vai fazer a reforma íntima, que nos faz bem. E ali na frente já nós vamos ver o porquê motivo disso, dessa seleção. Porque já não se compraz com isso, já não se compraz com aquilo, e o nosso direcionamento, que nós estamos mudando para melhor, nos conduz a esse caminho. Rony, quando você começa a processar a sua reforma íntima, tu falou das relações que vai trocando, as amizades, mas tu começa a participar, a ser também um exemplo. Sim. Aquilo que tu respondia de forma agressiva ontem, hoje tu já não responde mais. Tu vai sendo tolerante, paciente. E aquela relação que tu tinha comigo,
e que agora tu é mais tolerante, mais paciente, eu começo também a captar isso. Porque tu não vai me mudar me dando um sermão, mas tu vai me mudar pelo teu exemplo. Quer dizer, o exemplo que arrasta. Mas o Rony era tão, e agora está tão... Quer dizer, este exemplo de mudança de conduta, de postura, nos valores morais, eu começo a sentir que você está mudando. E eu começo a também me avaliar. Será que eu também começo... Então, o nosso exemplo de mudança é o que vai arrastar outros irmãos que talvez para seguir esse caminho, né? Esse é um exemplo importante da reforma íntima, né? Sim. Que em torno tu falou da família, né? Aqueles mais agressivos que tu também respondia com agressividade, passa a ser tolerante, paciencioso, ele também começa a captar aqueles com quem nós mais convivemos, né? Passa a receber sem que você fale, sem que você dê discurso, sem que você pregue moral, como você diz, né? Não precisa pregar nada. Tem uma historinha bem rapidinho da família, dessa mudança. O cidadão morava com a mulher, a esposa, 2 filhos, né? E a sogra, na mesma casa. E ele foi se queixar com o pastor, porque não dava mais, que estava virado numa coisa aquilo lá, porque ninguém mais se entendia. A filha foi para prostituição, o filho estava drogado, a mulher já queria separação, a sogra só reclamava. Daí o pastor pediu: o que você está fazendo? O que você está fazendo para mudar? Ah, eu quero que elas mudem. Mas o que você está fazendo para mudar? Começa a fazer isso, isso, aquilo, uma orientação, né? Não falou. Ele começou a mudar, começou a tratar a esposa melhor, começou a tratar principalmente a sogra, que ele odiava, ele começou a tratar com delicadeza. A esposa viu que tratava a mãe dela bem, começou a tratar bem. Os filhos viram que a mãe, o pai e a avó estavam se tratando bem, estavam convivendo e estavam usufruindo de um belo convívio, começaram a participar. Então, o exemplo, você não muda o mundo para ter o bel prazer, você muda você para que o mundo facilite as coisas para você. Então, essa é a reforma íntima, é você mudar para que o mundo fique melhor. Seria assim, então, como fazer a reforma, realizar, então, essa reforma íntima, Celso? Eu acho que começa por aí, né, tio? Há um texto do Chico Xavier que recomenda 20 exercícios para a reforma íntima. Executar alegremente as próprias obrigações. Quer dizer, eu tenho uma obrigação, tenho que fazer isso, e saio me queixando. Há uma queixa permanente das próprias obrigações nossas. E todos nós temos obrigações. Se eu tenho obrigação, eu tenho que cumprir com alegria. Isso não me torna um peso, né? Um segundo, silenciar dentro das ofensas. Como esta é uma questão crucial, tio. Eu fui ofendido e já respondo na mesma moeda. Não tenho a paciência, a tolerância de absorver que fui ofendido. Fico em silêncio. Recebo aquela ofensa. Aquela ofensa chega a mim, mas não é para mim. Eu não devo aquilo, né? Não preciso não preciso refutá-la, né? Esquecer o favor prestado. Eu presto um favor para alguém e fico, você me lembrando. Eu prestei um favor para o Amaury, ele não me retornou nada, não me deu nada. E aquilo fica... Não, eu prestei o favor de bom grado e esqueci. Não tem por que eu estar... Se eu receber de volta o favor... eu estou cobrando o favor do Amaury, não preciso receber depois no plano espiritual. Quer dizer, eu prestei um favor. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Os amigos não precisam ter gentileza comigo. Cada um vai ter, se for da conduta dele, do princípio dele. Se ele for generoso. Se não for generoso, não há problema. Aquilo que eu fiz de bom grado para ele, está acertado. Emudecer a nossa agressividade. Se eu já consigo silenciar dentro das ofensas, eu já não sou mais agressivo, né? Essa agressividade que
todos nós ainda carregamos, né, tia? De menor intensidade, maior intensidade. Se eu consigo controlar isso, eu já tenho meio caminho andado, tia, né? Não responder com agressividade aquilo que eu recebo de agressividade. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Vivemos um momento muito crucial nessa questão, no plano geral, no plano mundial. Eu tenho minha opinião, você tem outra opinião, e aí se estabelece um conflito. Quer dizer, ninguém está aí para ouvir aquilo que não é do meu agrado. Então, como é que nós vamos avançar dentro de um ambiente conforme o que o Rony nos falou da história que ele contou? Quer dizer, o que o pai estava fazendo para reformar aquele ambiente familiar? Não, mas eu não... Então começa a mudar a tua opinião. É que nós gostamos que os outros mudem, né? Nós não vamos nos esforçar, né? Não. Você tem que pensar conforme eu determinei, conforme eu penso. Exatamente. Quer dizer, não aceita a opinião dos outros. Esse é um caso grave de que nós vivemos, desde o ambiente familiar. Desde o ambiente familiar. Não condenar a opinião que diverge da nossa, são pequenas divergências no âmbito familiar. Na realidade, o nosso objetivo é a família, para que nós nos mudamos lá dentro da família. Sim, começa na família. Começa na família, porque lá não temos máscaras, né? Na sociedade até podemos construir uma máscara ali e aparecer, mas lá dentro da família, essas máscaras caem, porque a convivência diária, todo dia, toda hora ali, não existem essas máscaras. E é nesse momento que nós precisamos mostrar o que nós somos, o que evoluímos e o que nós melhoramos dentro de tudo isso, né? Como pessoas, como seres. Uhum. Uma outra questão das 20 do Chico: abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Quantas vezes nós fazemos perguntas maliciosas? Não tem por que eu querer fazer uma pergunta maliciosa. A pergunta tem que ser clara, objetiva. E não tem que ter essa malícia na minha pergunta. Repetir informações ou ensinamentos sem qualquer azedume. Essa é uma questão. O que você disse? Eu já falei uma vez. O que você... Quer dizer, a pessoa não escutou, não entendeu, não compreendeu. Então tem que responder, tem que repetir a pergunta uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Às vezes, quando eu faço a pergunta, a pessoa não está concentrada, não está prestando atenção. Então não ter azedume, não ficar com ódio, com raiva, ou repetir a pergunta de forma agressiva. Isso é muito comum. Aquela outra: você está surdo? Eu fiz uma pergunta, a pessoa disse: está surdo? Não está ouvindo? Quer dizer, vamos ter paciência, resignação. Treinar a paciência constante. Temos que ter uma autoavaliação da nossa paciência. Como estamos, né? Como falei desse caso do carro. Possivelmente ele estava com algum problema, né? Ou também é da sua índole a falta de paciência. E eu tenho que fazer esta avaliação, conforme o Santo Agostinho nos instruiu, nos ensinou, né? Fazer a avaliação diária. Eu perdi a paciência no dia de hoje com alguma coisa, e aí eu começo a refletir e começo a ser vigilante nas minhas ações. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Um companheiro vem nos conversar as suas mágoas, mas eu também tenho as minhas. Não, eu não tenho que estar relatando as minhas mágoas, os meus sentimentos, as minhas dores. Eu vou ouvir o companheiro, emprestar o ombro, emprestar o ouvido ao meu companheiro. Talvez nessa descarga dar uma palavra de conforto, de estímulo, de reflexão sobre as suas mágoas. Mas não eu contrapor as minhas mágoas, as minhas dores. Não tem. Eu tenho que administrar essas questões. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Como eu posso ser mais útil no ambiente familiar, no ambiente social, no ambiente do trabalho? Quanto conflito há nos trabalhos?
de agressividade, de Intolerância. de intolerância. É intolerância. Intolerância. Ninguém tolera ninguém. Ninguém- Parece que a pessoa que está ali do lado incomoda a ela. Sim. Mas por que existe intolerância? Muitas vezes é a falta da paciência que Sim. o Dalpiva estava falando. Essa é uma questão crucial. E o brabo que daí da intolerância gera conflitos, discussões Discórdias. e coisas que podem ser, né, até causar outras coisas mais graves, né? Sim. A intolerância no ambiente de trabalho é uma questão crucial, né, tia? Desculpar sem desculpar-se. Não dizer mal de ninguém. Pá. Não dizer mal de ninguém, não falar mal de ninguém. Imagina uma rodinha com 3, 4 pessoas falando só no bem, falando só numa coisa positiva. Quanta energia, Aonde que cara, nós vamos encontrar uma rodinha dessa? quanta energia positiva está irradiando. Porque aquilo que tu fala em 2 ou 3 aqui, essa energia atinge aquele que nós estamos falando. E muda o ambiente onde está sendo E falado. atinge a pessoa. Exatamente. Porque tem uma experiência que diz que se o mundo, o planeta Terra, parasse, por exemplo, por 1 minuto, 1 minuto, não precisava mais, 1 minuto por dia, vamos dizer, escolher 6 horas da tarde, se o mundo, o seu planeta inteiro parasse E rezasse. e rezasse uma oração por 1 minuto, mudaria toda a atmosfera terrena. Então, para ver a importância da onde que nem vocês falaram, da rodinha de amigos conversando, falando bem, coisas produtivas, mudaria muita coisa. Mas esse está enraizado em todos nós, falarmos mal do outro. Aquele que não está junto, né, evidentemente. É, a tal da fofoca. A fofoca, a famosa fofoca. O que leva a fofoca? Não leva a nada. Não. Leva a nós, Destrói, na nós realidade. destruir aqueles de quem nós estamos falando mal. A pessoa cometeu um deslize, fez alguma coisa, e todos nós passamos a comentar. Que energia essa pessoa está recebendo? Porque a energia, ela percorre. Sim. Né? Não é energia só que aquela que nós estamos juntos, contatando, abraçando. Nós estamos mandando energia pelo pensamento, que é uma força descomunal. Tem um provérbio indiano que fala: não jogais palavra ao vento, porque ela tem força e derruba. É isso aí. Por causa da energia, que na hora de proferir essas palavras, ela se transforma em energia, e essa energia atinge e derruba. E às vezes nosso falar mal é tão agressivo que realmente ocorre isso, né? Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Esse também é um problema que todos nós carregamos. Nós sempre olhamos o defeito das pessoas. Mas será que não tem nada de bom para a gente exaltar? Para a gente destacar? Será que a pessoa cometeu um deslize, aquilo passa para a vida toda? Alegrar-se com a alegria dos outros. Não nos entristecemos pela alegria do nosso companheiro, dos nossos amigos, mas partilhar dessa alegria. Quantas alegrias que recebemos de um parente, de um vizinho, de um amigo, e ficamos magoados, porque essa alegria, né, já vamos buscar o defeito da alegria. Tem uma frase: não deixe que a felicidade do outro estrague a sua. É isso. Não deixe que a felicidade do outro estrague a sua. Não aborrecer quem trabalha. Isso também, mais ou menos, na questão da relação de conflito no âmbito do trabalho, né, tipo? Tratar os superiores e os nossos subalternos com atenção, com carinho, com dedicação, e não com agressividade. Não, se temos que chamar a atenção de um subordinado, façamos isso em privado, façamos de forma reservada e de forma não agressiva. Porque quando você chama atenção de forma não agressiva, a pessoa sente, percebe,
recebe esta correção, vamos assim dizer, né? Ajudar espontaneamente. Não precisa nós... Não, eu só vou ajudar se o cara me pedir. Porque aí o filho ele fica me devendo um favor. Não, eu vou ajudar espontaneamente. Vou lá me oferecer para ajudar. Por que eu não posso me oferecer? Isso vai me tirar algo de... Né? Respeitar o serviço alheio. O serviço alheio é um serviço que está sendo feito com atenção. Reduzir os problemas particulares. Isso vai começar a nos reduzir nossos problemas. Né? E servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Então, Chico nos diz que a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim de nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Então, é isso que o Chico nos diz, que a paz não resulta da circunstância externa, mas sim da nossa tranquilidade do dever cumprido. E vamos então, trocando, depois dessas 20 sugestões do Chico, o orgulho pela humildade, a vaidade pela modéstia, a inveja pela resignação, o ciúme pela sensatez, a avareza pela generosidade, o ódio pela doçura, a vingança pelo perdão, a impaciência pela tolerância, a ociosidade pela dedicação, deixar vícios, saber perdoar, doar tempo e atenção aos outros. Só repete o livro, de onde que está esse... Isso aqui, eu não recordo onde é que eu tirei do Chico, mas foi do Chico que eu recebi isso aqui. Foi uma informação que eu acho que foi eu acho que eu coloquei a reforma íntima na visão espírita. Tu achou na internet. Tinha na internet. Isso foi postado na internet por uma casa espírita de São Paulo, uma tal de Casa Branca. O site, eu acho que é www.casabranca, não sei do que lá.com.org, né? Ele tem essas 20. Mas se tu colocar, que nem o Dalpiva falou, colocar no site ali, na internet, vai aparecer. Uhum. Muito bem, 7h43. Estamos apresentando o Hora Espírita e o programa de hoje com o tema Reforma Íntima segundo o Espiritismo. Queremos agradecer a você que nos acompanha pela rádio ou pela live do Facebook da Rádio Chapecó FM 100.1, onde muitos estão nos enviando seu bom dia. Recebam todos o nosso muito obrigado e reforçamos o convite de nos enviar sua pergunta ou sugestões de tema pela live do Facebook ou WhatsApp 2049 1212. E temos um convite aqui, no dia 2 de agosto, a feijoada, a promoção da Associação Espírita Nosso Lar, no bairro Santa Maria. O valor é R$ 60 para 2 quilos e é só retirada, né? Não é local, na presencial. Então você retira na Associação dos Moradores do bairro Presidente Médici, que é perto ali do Pequeno Príncipe. E todas as casas, acredito que tenha ingresso para vender, né? Exatamente. Só falar com o pessoal da diretoria das casas que todas elas tenham ingresso para vender. Obrigado. E então agora pedimos nesse momento licença para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações.
A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. 7h45, estamos apresentando Hora Espírita. Tema é reforma íntima, segundo o Espiritismo. Então, para nós agora entendermos um pouco mais sobre o assunto, vamos colocar assim: qual seria a importância da reforma íntima e o papel do Espiritismo nos auxiliando nessa reforma íntima, que é o nosso progresso moral, como já foi dito, né? E espiritual. E já foi citado aí o Santo Agostinho, que conseguiu fazer a sua reforma íntima, né? E é um grande colaborador também do Espiritismo. Paulo também, né? O Saulo, que fez a reforma íntima, se transformou num grande apóstolo, no Paulo, né? Então, fica aí o tema aí: como fazermos essa reforma e papel do Espiritismo? Como que o Espiritismo pode ajudar nisso? Vamos falar primeiro da importância. A reforma íntima, ela precisa ser responsável. Ela precisa ser responsável, não é iniciar, depois parar, iniciar lá quando quer. Ok, pode até ser, porque como nós temos o livre-arbítrio, né? Nós fizemos o que nós queremos aqui, plantamos o que nós queremos aqui. Mas nós temos que ter a ciência disso, né, Sr. Dalpiva? Que nós vamos escolher. Então, ela precisa ser responsável e íntegra, né? E o Evangelho sempre nos nutre com isso, sempre nos dá um direcionamento. Então, nós precisamos viver à luz desse Evangelho, né? E nutrir-se de paciência, humildade, mansidão, tolerância, tudo que o Dalpiva acabou de falar, né? E essa importância é para nós. É para nós, não é para o Celso, não é para o Mauri, não é para o Carlos, não é para o João, não é para o Paulo, não é para ninguém. Ela é para mim. Essa reforma é para mim. Para mim ter um bem-estar, porque a reforma íntima ela traz principalmente a paz interior. A paz interior no equilíbrio emocional, na satisfação da vida, né? Melhoria dos relacionamentos. Quem não gosta de um bom relacionamento, de uma boa amizade, um bom papo, uma boa conversa, ter pessoas ao lado que agregam para o seu futuro e não que te aprisionam, te detonam, né? Então, tudo isso colabora para que o mundo fique melhor. Não vou dizer o planeta Terra, mas o mundo que você convive. Se você melhorar o mundo que você convive ao teu redor, vamos dizer, 1 metro quadrado ao redor de você, já é um grande passo para o futuro, né? Então, é essa a preparação da mudança que precisa ser feita com a reforma íntima, que é para o futuro. E qual é o papel do Espiritismo disso? Diferentemente de outras religiões, e não vamos falar das outras religiões em si, porque, que nem dizia Chico, que se não fosse importante, elas não estariam aqui. E não existe religião correta, existe aquela religião que faz você uma pessoa melhor. Correto? Então, muitas vão se sentir bem lá na igreja tal, outros lá tal, desde que essas religiões façam elas uma pessoa melhor. Mas, diferentemente dessas religiões, o Espiritismo nos explica, nos mostra e nos apresenta a tal da vida futura. Ele nos fala que nós viemos de várias encarnações e vamos ter mais encarnações. Esse projeto divino, ele vem de
lá de simples ignorantes até espíritos perfeitos. E como nós chegamos a esse espírito perfeito? Com a tal da reforma. A melhoria moral, que é o que nos basta. A intelectual é fácil. Nós vamos aqui, buscamos 400, 500 livros para ler, para coisa, nós ficamos um expert. Nós ficamos doutor da lei, que nem muitos dizem. Essa é a parte intelectual. Mas é a parte moral, que é o que nós estamos debatendo hoje. É a parte moral. Então a reforma íntima é para que eu tire aquele homem velho, briguento, raivoso, sem paciência, egoísta, que eu tiro tudo isso de dentro de mim e coloque a pessoa boa. Mas, gente, nós precisamos perceber que não existe uma reforma íntima sem um desconforto. Não existe. Toda mudança gera transtornos no início. Desconforto mental, emocional, espiritual. Quando nós começamos a fazer essa reforma, ela dá trabalho. E às vezes nós gostamos do conforto de sentar no sofá e não se mexer, assistir uma televisãozinha, né? Então, para a reforma, para tudo, para toda mudança, ela gera esse desconforto, mas nós precisamos fazer, desde que nos leve para o caminho do bem, para a nossa evolução moral, ela é necessária. Vai gerar desconforto, vai gerar discussões, vai gerar isso, um monte de coisas, mas esse desconforto ele é natural. E nós precisamos compreender isso, que ele é natural. Mas vamos abrir os olhos e olhar ali na frente. Se eu vejo que lá na frente vai me fazer bem, eu estou no caminho certo. Né? E essa reforma, né, Rony, tu falou, ela é um processo individual. É um processo meu. A reforma, eu não vou participar dessa reforma íntima porque meu irmão não vai participar, meu filho não vai. Não. E nós somos espíritos individuais, nós somos Sim. seres individuais. Então, eu tenho que me preocupar comigo mesmo. É porque as imperfeições são nossas, não é do nosso irmão. Não. No âmbito de uma família, nenhum dos integrantes daquela unidade familiar são iguais. Não. Todos são diferentes. Que bom, né? Todos estão em estágios diferentes da evolução espiritual e moral. Então, eu não posso me eximir de não fazer a minha reforma moral porque o meu irmão não vai fazer. Eu tenho que fazer a minha caminhada. Lembramos da questão do André Luiz e da sua mãe. Quando o André Luiz desencarnou, ele não encontrou a mãe dele. E só foi conseguir contato com a mãe dele muitos anos depois do seu desencarne. E a mãe dele veio do plano em que estava para contatar com ele. E não ele foi ao encontro da mãe. Porque a mãe tinha uma evolução moral maior do que a dele. Era um espírito mais puro, vamos assim dizer, né? Porque no plano espiritual nós vamos ser colocados no nível de desenvolvimento espiritual que nós estamos. Então, um filho pode ser ter um desenvolvimento espiritual maior do que os pais. Os pais têm maior que os filhos. Neste caso, da mãe do André Luiz. Então, a nossa caminhada para a reforma íntima é uma caminhada individual. E tu falou muito bem, porque eu gostaria de estar aqui fazendo festa, tomando, bebendo. A hora que eu começo a ver que isso não me faz bem, que eu começo a sair para um outro caminho, isso me cria um desconforto, porque o vício das festas, eu tenho que me restringir isso aqui, porque isso não me faz bem. Isso não me leva para um plano moral mais elevado. Geralmente é os prazeres da carne, né? Os prazeres da carne, o prazer da matéria. Da matéria. Esse prazer da matéria não me ajuda. Não ajuda, e isso, quando nós começamos a eliminar esses prazeres, ele gera esse desconforto, né? Mas a intenção é sempre a moral, não é
É a matéria. É um desconforto material. Exatamente. Desconforto material. E o que eu estou tratando aqui é a reforma íntima, que é espiritual. A reforma íntima, penso, é o futuro da humanidade. Porque esses dias uma pessoa do Centro Espírita que trabalha com crianças, ela me confidenciou, disse, estamos tendo dificuldades porque a maioria das crianças não quer saber de religião. Não quer saber de entrar numa igreja, ou seja, qualquer tipo de igreja, não só espírita. E nós estamos aí com um monte de crianças, vamos chamar assim, que não querem saber de Deus, não querem saber nada. Aí eu disse, sabe qual que vai ser a religião, vamos chamar, que vai mudar essas crianças? Cada um de nós. A família. Não. Cada um de nós. A família é importante, mas a família atual é um pouco diferente do que era até o ano 2000, né? Nós temos... Antigamente tinha 5 filhos, 6 filhos e criava, o pai trabalhava, a mãe cuidava. Hoje é diferente, é um filho, nenhum filho, aí o mimo é diferente, não pode dizer não dá tapinha, é outro tipo, né? Então, o que vai acontecer é que as crianças vão ver nos adultos o comportamento e vão seguir. Se você tiver um comportamento, como disse, agressivo, vai seguir esse comportamento, porque eles não estão mais vivendo muito com os pais. As crianças são criadas fora do ambiente familiar hoje. O pai sai, a mãe sai, e vai para a escola. E como é que está o professor? Como é que está o coleguinha que tem a ação dos pais ou da sociedade que vive? E daí tu coloca lá junto e aí... Então, o que vai modificar, na minha opinião, é cada um de nós, adultos ou pessoas que estão conscientes de sermos melhores no seu trabalho, no seu dia a dia, em tudo. Que com isso, dando o exemplo, a criança vai ter, sim, um comportamento diferente. E você não precisa ter pessoas numa igreja, tu precisa ter pessoas melhores fora da igreja. Porque muitos que vão nas igrejas, lá dentro é uma coisa, saiu lá fora é outra, totalmente diferente, né? Então, como que você vai querer um comportamento de uma criança que vê o pai gritar, surrar, bater, né? E nem vamos falar o resto. Então, é importante que haja essa mudança da reforma íntima de cada um de nós. É por isso que a gente fala da importância, né? Que você muda, você fica melhor do que você é. E pelo exemplo, que nem o Dalpiva falou antes, arrasta. E esse arrastar é uma coisa boa, porque leva sempre pelo lado do bem, né? Sim. Essa que temos que... O Amaury coloca bem. O que vai arrastar são os exemplos nossos. E nós que somos estamos na idade mais avançada, temos que estar vigilantes nisso, né? Exato. Para trazer esta reforma íntima no nosso interior. Nos modificarmos, nos tornarmos pacienciosos, tolerantes. E incluir também, Amaury, nessa relação dentro do âmbito da família, o momento da oração. O evangelho no lar. Quer dizer, ao menos naquele instante, naquele momento, naqueles 15, 20 minutos semanais, nós estamos falando de um momento de oração, de prece. Quer dizer, eu acho que incutir isso Antigamente tinha assim, ó, um ditado, no meu tempo, né? Eu já bastante tempo atrás. O pai que leva o filho na igreja não tira da cadeia. Lembram dessa ditado? Era mais ou menos isso, né? Sim, era isso aí. Mas essa falta de religião, essa falta de Deus, acontece pelos pais. É a educação que os pais estão passando para os filhos e não falar de Deus junto aos filhos, né? Sim. Talvez é isso. É isso aí. 7h59, não dá mais tempo para nada. E então, queremos agradecer. Celso, muito obrigado. Obrigado, Amaury. Saudação fraterna a todos os ouvintes. Rony, muito obrigado.
Obrigado a todos que nos acompanharam e nos ouviram nesse dia de hoje. Muito obrigado ao Carlos, na operação técnica. Um forte abraço ao pessoal da Palmar Impermeabilizações, ao João, a Rose, a Sandra, e da Agropecuária Marcon. Um abraço para a Fabi, para o Adelar. Muito obrigado a você pela sua audiência e desejamos a todos um ótimo final de semana e até sábado que vem às 7 horas com mais um Hora Espírita aqui na Rádio Chapecó FM.